Bom dia, oitavo ano! Seja bem-vinda a mais uma terça-feira aí de aula de geografia. Tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem, né? Vamos aí caminhando já para o final do ano, graças a Deus. Então, gente, nós vamos agora falar o final da matéria sobre continente americano. Quando a gente estuda a América Latina, a gente subdivide em algumas regiões para facilitar o estudo de cada país, tá? É assim como a gente estudou na América Anglo-Saxônica, Estados Unidos e o Canadá, agora nós vamos ver os outros países, que é os países da América Latina. E a América Latina a gente vai estudar separado, o México, o Brasil, né, que são os países de destaque aí no cenário econômico e extensão territorial. Também vamos falar, dividir a América Central, né? Que a gente vai ver que a América Central é um istmo de terras que liga, é um estreito de terra, pequena quantidade de terra, né? Um istmo que liga a América do Norte à América do Sul, ou seja, liga dois outros maiores pedaços de terra. E essa América Central também ela vai se dividir em continental e insular, que são as ilhas. Vamos ver também na parte da América do Sul, nós vamos subdividir em 4 regiões, tá? Nós vamos ver a América Andina, que é o que nós vamos ver hoje, a América Andina, que é devido ao nome, são os países que possuem a Cordilheira dos Andes. América Platina, que são os países banhados pelo Rio da Prata, que no caso é o Uruguai, o Paraguai e a Argentina. E vamos ver as Guianas, que aí entra a Guiana, Suriname e Guiana Francesa. E, por último, o Brasil. Então, 4 sub-regiões. Mas essa sub-regiões nós vamos estudar por parte. E aí a gente finaliza o continente americano, tá? Hoje nós vamos ver a parte da América Andina. Então, nós vamos ver os países que possuem a Cordilheira dos Andes, que está na América do Sul e que a gente vai ver também as características de cada uma. Característica no geral, tá, gente? Não muito detalhes. Mas a característica política, locacional e econômica, ok? Então vamos lá. Nós vamos iniciar lá na página 174, na América Andina. E aí nós temos essas subdivisões que eu falei com vocês, tá no primeiro parágrafo. Vou pedir para vocês marcarem as 4 últimas linhas do primeiro parágrafo, onde fala dessas subdivisões. E no segundo parágrafo, vocês vão circular México e Brasil e marcar as 2 últimas linhas, tá? Que é tudo isso aí que eu falei a respeito dessas subdivisões, que fica mais fácil da gente estudar se a gente regionalizar, dividir em partes ou em regiões, tá? E os países andinos, no geral, em termos econômicos, eles são altamente dependentes de exportação de commodities. Commodities, lembrando o que é commodities? Commodities são produtos do setor primário da economia. Lembrando o setor primário da economia: agricultura, pecuária, extrativismo, tá? Então, commodities são produtos do setor primário da economia. E esses países da América Andina são altamente dependentes da exportação desses tipos de produtos. E importam, ou seja, compram de outros países os produtos que eles não têm no seu país, que são os produtos industrializados, tá? Então, eles vendem os produtos primários, porque aí com dinheiro, eles arrecadando esse dinheiro, eles compram os outros produtos que eles não têm no seu país, tá? Então, as principais produtos, né, de commodities mais produzidos na América Andina são os minerais, né, como cobre,
os derivados de combustíveis fósseis, né, como petróleo, gás natural. E na agricultura temos o café, frutas e na pecuária o pescado, a pescaria, né? Outra coisa, no destaque aí, na página 174, nós temos um mapa dos países da América Andina, tá? Eu vou passar para vocês depois um mapa separado, né, com essas subdivisões, tá? E aí nós temos os países da América Andina nesse mapa, talvez eu passe um mapa também da América Andina. E aí esses países da América Andina são Venezuela, Colômbia, Equador, Peru, Bolívia e Chile, tá? O Chile, e de todos os países aí, o Chile é o que tem o melhor IDH. O que é IDH? Índice de Desenvolvimento Humano, que é qualidade de vida, né? O Chile é o que mais tem qualidade de vida aí, dentre todos os países da América Andina. E é o que possui mais estabilidade política, tá? E com a maioria desses países possui estabilidade política, são países democráticos, né, tem liberdade de expressão para a população, e exceto a Venezuela, que atualmente tem passado por uma grande crise política. A gente vai ver sobre isso desde 2010, uma grande crise política e econômica, tá? Na página 175, a gente vai iniciar aí falando sobre o Chile, que eu já dei uma iniciada aí, né? O Chile, aquela parte terrestre, ele é bem extenso na parte vertical, né? Já na parte horizontal, a extensão territorial é muito estreita, tá? Então, ele é pequeno. Mas na parte vertical, ele é bem grande. Sendo que na parte norte do Chile, nós temos o deserto do Atacama, que faz divisa com a Argentina. E depois a gente vai ver na parte sul do Chile, nós vamos ter aí também áreas muito geladas, né? E a divisão com a Patagônia, né? Que é um local de grande biodiversidade, de lagos, e que pertence também uma parte para a Argentina, por causa da divisa, tá? O Chile foi marcado, assim como vários países da América Latina, foram marcados por ditadura militar no passado, né, que foi chamada Operação Condor, né? Essa operação foi criada pelos Estados Unidos, uma forma de conter o comunismo no período da Guerra Fria. Então, o Brasil também passou por essa situação, mas o Chile, a Argentina, foi um dos países que mais sofreram, o México, que mais sofreram com a ditadura militar. Hoje, o Chile é aí um país de grande qualidade de vida, a sua capital é Santiago, ela fica na parte central do Chile, então a parte norte é menos ocupada e a parte sul. A parte central, que é onde fica a capital, é onde vai se mais concentrar a população, tá? É maior concentração. E a economia do Chile, ela vai girar em torno da mineração. O Chile é um dos principais recursos minerais do Chile, é o cobre, a madeira, minério de ferro, metais preciosos e tem alto potencial hidráulico, né, para geração de energia. E é o maior produtor mundial de cobre. Então, quando a gente fala da economia do Chile, a gente tem que lembrar da exploração de cobre que é feita nas áreas montanhosas, né, das cordilheiras. Outra questão também que contribui para o PIB, que é o Produto Interno Bruto, que contribui para a economia do Chile, é a pesca. Porque, como o Chile é banhado pelo Oceano Pacífico, tá? Pelo Oceano Pacífico, o Chile possui um determinado período do ano, que é no período do inverno
no período do inverno, surge correntes marítimas vindo lá do Polo Sul, lá da Antártida, e passa pelo Chile, pelo Peru, pelo Equador. Essa corrente, chamada corrente de Humboldt, ela é muito conhecida, esse nome, né? Porque foi dado esse nome porque foi quem descobriu, foi um geógrafo, biólogo, historiador que descobriu essa corrente, que ela passa pelo, determinada época do ano, ela passa pelo Chile, pelo litoral do Chile, do Equador e do Peru, e que ela traz uma corrente marítima fria. Essa corrente marítima fria, ela traz junto com ela matéria orgânica, plânctons. Não sei se vocês já viram aquele desenho do Bob Esponja, o plâncton lá, né? Então, são bactériazinhas que vêm junto com algumas folhas, né? Matéria orgânica, e que elas viajam junto com essas correntes marítimas, atraindo cardumes de peixes para se alimentar. Então, nessa época, tem muito cardumes de peixe se alimentando desses plânctons que vêm com a corrente marítima. E o que aumenta o período de pesca para a zona pesqueira, aí os pescadores tá vendendo peixe, né, do Chile. Outra parte da economia do Chile é na parte da agricultura, mais voltado para as frutas, principalmente a uva, que é de onde vem, eles fazem muito vinho, suco de uva, e exporta para o mundo inteiro. Então o vinho chileno ele é muito conhecido, inclusive é vendido no Brasil, o vinho chileno, que é muito apreciado, tá? Outra coisa também que o Chile tem feito para uma ideia de melhorar mais ainda a sua economia, o Chile ele tem feito alguns fatores, né, para melhorar, de acordo com a política adotada lá, as privatizações. O que são privatizações? Vender empresas que são do governo para pessoas particulares, né? Põe à venda a empresa que é do governo, então aquela empresa deixa de ser estatal, ou seja, deixa de ser do governo e passa a ser uma empresa privada, por isso privatizações. Então, uma das medidas para o Chile manter sua economia foi as privatizações para poder pagar suas dívidas, né, com dinheiro da venda das empresas, a abertura econômica para outros países, tá? Está comercializando, ou seja, o Chile começou a fazer acordos, que é um acordo aqui que ele fez, Transpacífico, que pega vários países que são banhados pelo Oceano Pacífico e que esses acordos comerciais que o Chile fez facilitou bastante aí o comércio das suas mercadorias para esses países, porque a troca comercial foi facilitada no termos de diminuir as taxas de importação, tá? Então, o Chile aí fez essa abertura econômica através dessa parceria Transpacífico, e essas privatizações, abertura econômica, controle de gastos públicos e inflacionários e grande impulso no setor de exportação foram responsáveis pelo crescimento do Chile. Um grande problema aí na questão do controle de gastos públicos e o aumento de impostos foi recentemente o governo do Chile ele aumentou o valor das passagens de metrô. Isso causou um grande transtorno para a população, principalmente que depende de transporte, e fez com que várias pessoas fossem para a rua protestar e etc. E foi um grande tumulto nesse atual governo, tá? Mas isso foi ano passado, e esse ano, né, agora foi hoje, né, hoje inclusive ocorreu um ataque, né, novamente ao governo,
porque faz um ano, né, do que aconteceu a respeito das tarifas, né, do metrô, que o governo teve que recuar com os valores, e com isso houve um novo protesto da população, aproveitando aí o ensejo para protestar contra o Chile contra o governo, porque o governo quer mudar a Constituição, ou seja, as leis do Chile, e essas leis, ao ser mudadas, elas podem favorecer pessoas de alto escalão, né? Então, por isso o grande protesto aí que está ocorrendo aí hoje, ocorreu hoje mais cedo. Na página 175, então, já expliquei para vocês, tem também uma tabela aí da América Latina, do IDH, só que lembrando que essa tabela é de 2015, mas observe que o Chile é o que tá lá no topo do ranking da tabela do IDH, o 38º no mundo. E em relação à América Latina, ele está em primeiro lugar com 0,847, ou seja, a expectativa de vida de 84 anos. Já o Brasil está em 79º, tá 0,75 aí, então em torno de 75 anos a média, tá? Já perdão, essa pontuação aí não é a idade, desculpa, eu expliquei errado. Essa pontuação aí do IDH equivale à qualidade de vida, ou seja, junta os dados da renda per capita, a renda por pessoa, junta a saúde, os dados da saúde, se a população está sendo bem atendida em termos de saúde, e educação. Então, junto a esses três fatores, soma-se os índices, faz a média, divide por 3 e aí você tem esse valor. Quanto mais próximo de 9, melhor a qualidade de vida, tá? Quer dizer, quanto mais próximo, né, de 1, né, que é 0,847, então tá bem próximo de 1. Então, quanto mais próximo de 1, melhor a qualidade de vida, ok? Então, nessa página, nós vamos marcar agora o que eu acabei de explicar. Vocês vão marcar as 3 primeiras linhas a respeito do Chile, onde está também a capital, aí Santiago e tal. E vocês vão marcar as 3 últimas linhas do primeiro parágrafo. Então, as 3 primeiras, 3 últimas do primeiro parágrafo. Depois, no segundo parágrafo, vocês vão marcar as 2 primeiras linhas e vão marcar 1, 2, 3, 4. Na quarta linha, vocês vão marcar as 2 primeiras linhas do segundo parágrafo. E na quarta linha do segundo parágrafo, vocês vão começar a marcar que são os outros tipos de indústrias que tem no Chile. Indústria agroindustrial, celulose, salmão e vinho, agrícola, em destaque para o cultivo de frutas. Uma das atividades econômicas de destaque é a pesqueira, tá vendo? Influenciada pela corrente marítima fria de Humboldt. Até aí. Depois, vocês vão marcar no terceiro parágrafo, a partir da terceira linha, onde está assim, fatores como privatizações até crescimento, até o ponto, ok?